Graça e paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, o motivo pelo qual eu estou gravando este vídeo é um esclarecimento para que vocês entendam que esse canal, ele é um canal, irmãos, que nós não estamos aqui pregando discurso de ódio, certo, irmãos? Às vezes pode haver algum vídeo polêmico, mas nós não estamos aqui pregando discurso de ódio. Eu tenho interesse de ajudar as almas, amo a todos, não tenho nada contra ninguém, absolutamente. Nós aqui não aceitamos nenhum tipo, nem imagem nas capas do nosso vídeo, não são imagens que atacam, às vezes fazemos perguntas, porque o foco é o Senhor Jesus Cristo. E também nós que servimos a Deus temos que lutar contra as heresias. Então, aonde tiver uma heresia, logicamente, nós vamos apontar. Logicamente que existem muitas denominações. Então, quando eu falo, não falo especificamente sempre de uma denominação. Quando se trata de algum assunto que é relevante e pode causar alguma polêmica, eu não falo a denominação. Por quê? Porque a minha intenção não é denegrir. Então eu deixo aqui alguma coisa que a gente tem certeza daquilo que nós estamos falando. Nós não vamos postar aqui uma mentira, mas nós também não vamos ficar falando o nome de todas as coisas. Por quê? Porque daqui, irmãos, nós não queremos que ninguém perca a sua fé. Entende, irmãos? A nossa intenção é apresentar Jesus Cristo. E também fazer as pessoas entenderem, porque apresentar Jesus Cristo, irmão, não é apenas pregar um evangelho e mandar para uma igreja, ou pregar o evangelho de Jesus Cristo e não proteger a ovelha. É a mesma coisa, o pastor, ele leva a ovelha para tomar água, né, em lugares que a água não é muito corrente, porque senão a ovelha não toma água. E a responsabilidade dele é de cuidar do rebanho. Logicamente, que se ele vê alguma ovelha que está em perigo de cair num laço, ou até mesmo futuramente, né, pode acontecer um acidente, porque você não cuidou da ovelha, você não colocou azeite. Irmãos, um segredo que talvez muitos não sabem, mas quem cuida de ovelhas sabe. Em Israel acontece muito isso. Irmãos, a pessoa que tem um rebanho de ovelha, pelo que me contaram, eu não sou cuidador de ovelha, nada, mas pelo que me contaram, isso eu não sei se acontece aqui em Portugal, mas eu sei que em Israel acontece isso. As pessoas estão cuidando da ovelha, mas chega uma época do ano que existe um mosquitinho bem pequenininho, irmão, não sei como é que ele se chama, que ele vai e ele posa dentro da orelha da ovelhinha. E ele deixa ali uma larva que se fala, né? Lavra, acho que é assim, né? É larva, não sei. Eu esqueci como é que fala. Vocês já estão entendendo, né? Eu bem na minha simplicidade estou fazendo esse vídeo aqui. E aquela larva, ela entra dentro da cabeça da ovelhinha e ela se reproduz. Daqui a pouco a cabeça da ovelha está cheia de larva. E ela começa a sentir tanta dor na cabeça, irmãos, que ela bate a cabeça na parede de tanta dor. O que o pastor tem que fazer antes que aconteça isso? Quando ele já sabe que está chegando a época daquelas mosquinhas, ele vai, ele pega azeite e ele unge a ovelha. Ele coloca na cabeça, unge a cabeça da ovelha com óleo. Ele coloca azeite, óleo, nós chamamos óleo, mas lá em Israel a gente fala é azeite, né? E unge tudo com azeite, põe nas narinas, passa aqui em volta dos olhos e coloca no ouvido, molha tudo, deixa tudo cheio de azeite. Quando a mosquinha vem, ela não entra, porque ela não suporta o cheiro do azeite. E nessa época, é por isso que às vezes a gente vê, eu, por exemplo, como já fui lá, a gente olha a ovelha e ela parece com a lã meia assim, esquisita, sabe, irmão? Vamos dizer assim, eu ia falar uma palavra, mas vamos usar uma palavra mais cultural, né?
ela está assim, com uma aparência, parece que ela entrou num lugar com gordura. Não é, é que ela foi ungida com óleo, né? Com azeite. Por quê? Para não entrar aquilo no ouvido dela. E é essa a nossa obrigação. Quando nós vemos alguma coisa, ou sabemos alguma coisa, se nós que somos responsáveis, nós não somos dono, nós somos responsáveis, nós temos sim que alertar a igreja. Mas não é só uma igreja, é todas. E nós não vamos ficar citando o nome de igreja por igreja aqui. Certo, irmãos? Não posso fazer isso. Mesmo porque não é uma igreja. São algumas igrejas que às vezes cometem coisas irregulares. Então, e nós também não queremos danificar a imagem daquele que está na frente. Apenas alertar para que haja uma correção, irmão. Assim Paulo fez, assim Silas fez, assim todos os apóstolos. E Paulo foi um dos mais que repreendeu duramente. Se vocês observarem no livro de Coríntios, tem gente que fala que não deveria falar certas coisas, porque as pessoas falam só de Jesus Cristo. É verdade. Jesus Cristo é que está trazendo para nós explicarmos isso. Porque pode ser que tenha algum canal, eu não sei, irmão, eu não fico olhando o canal de ninguém, que ao fazer uma capa não tem aquela cautela, entende, irmão? Mas aqui no meu canal, vocês podem ver uma fotografia de uma igreja. Não quer dizer que eu estou falando daquela igreja. Os irmãos estão entendendo? Não quer dizer que eu estou falando de uma outra. Eu posso colocar uma Bíblia, certo, irmãos? E às vezes é um estudo ou é uma pregação de palavra. Né? E o estudo, muitas das vezes, pode entrar em contradição com aquilo que você aprende, ou que você aprendeu na sua denominação. Por isso, irmão, aquele que não concorda, ele não é obrigado a entrar no canal. Ele fique livre, à vontade. Eu quero deixar claro que eu não tenho nenhum espírito de querer dividir, destruir, mas eu tenho o dever de colocar o azeite na ovelhinha. Esse é o meu compromisso. E também pedir ao Pai Eterno que derrame azeite sobre mim. Porque às vezes você vai falar uma coisa, irmãos, que é muito perigoso. Não só perigoso materialmente, ou melhor, espiritualmente, mas materialmente também. É perigoso dos dois lados, porque se eu não souber colocar as coisas, Deus pode se desagradar de mim. Agora, quando eu coloco de uma forma assim, que eu não estou falando nomes nem desse, que não é da igreja X, da igreja A, da igreja B. Irmãos, nós sabemos que muitos vieram de fora, né, da Itália, dos Estados Unidos, e não foi um só, foi vários. Certo, irmãos? E também não foi só uma igreja, foi várias igrejas. Certo, irmão? Existe até um livro que fala sobre isso. Eu não vou falar o nome do livro aqui, porque eu acho feio o livro, irmão. Feio o livro, não, feio o nome, eu não vou falar. Então, mas o livro é bom. O livro até fala coisas boas de algumas denominações. Certo, irmão? Fala coisas boas. E a forma, que acha que é bonito e tal. É um livro que conta a história das denominações, como chegaram, aquelas que vieram da América do Norte, aquelas que vieram da Itália, aquelas que vieram de outros lugares. Irmão, aqui era um país, foi descoberto por Portugal, irmão, mas os irmãos, entre aspas, né, a gente sabe muito bem que tem muitas coisas na história aí que também não vou entrar em detalhes, porém, era um país que tinha aqui uma raça que Deus preparou, que Deus abençoou, que eu respeito também, que é a raça indígena, eu respeito. Aqui não, né? Aí no Brasil, né? Eu tenho respeito e tenho, assim, amo, por quê? Porque são pessoas que foram, para falar bem a verdade, eles seriam mesmo os que realmente estavam habitando o país. Então eles merecem todo respeito e dignidade.
Então, irmãos, quando eu vou falar alguma coisa, eu não estou falando contra a igreja A nem contra a igreja X. E também não estou com nenhum discurso de ódio. O meu assunto aqui é falar de Jesus Cristo, é falar de Deus. Ah, mas você falou da igreja. Bom, eu falei alguma coisa de alguma igreja aí, não foi? Mas eu não falei nomes de ninguém. Ah, mas você colocou embaixo CCB e denominações. Claro, eu estou alertando. Agora, cabe a você, qualquer denominação, investigar. O dever é seu, não é meu. Eu sei de quem eu estou falando, porém eu não vou falar. Eu tenho esse direito de estar calado. Ah, mas a pessoa deve deixar isso para lá e ficar em Jesus Cristo. Sim, você. Mas no meu caso, imagine, o Senhor falou, está na Bíblia, se o atalaia estiver na torre da cidade. Eu já fui na cidade de Jerusalém e existe uma torre onde ficava o atalaia. Eu estive lá, na casa de Davi. Né? Descobriram lá, enfim, tinha uma torre, descobriram. É muito, assim, real isso que eu estou falando, não é coisas inventadas, irmão. Então, o que acontece, irmãos? O atalaia está lá em cima. Ele vê vir o exército inimigo. Ele tem que avisar, irmãos. Não, nós confiamos em Deus aqui, não precisa avisar nada, não ficar na comunhão, porque não é bem assim. Ele tem a responsabilidade de avisar. Agora, escute quem quer, acredite quem quer. E o atalaia não está falando mal do exército que está vindo também. Por quê? Porque de repente aquele exército está vindo, mas não é nem para atacar a cidade. Às vezes ele vem ali para pedir ajuda, porque está numa batalha e isso acontecia muito. Mandava um mensageiro e para pedir ajuda para outro governo, porque eles estavam perdendo. Até hoje é assim. Isso aí, imagine na época medieval. Tem várias histórias assim. Nós podemos citar. Porém, nós aqui não estamos criando motivos para criar livros de história. Então os irmãos entenderam, irmãos? Nós queremos apenas alertar não uma denominação, mas todas aquelas denominações. Todos os irmãos que estiverem, escutarem, se você não quiser examinar, isso para que eu vou examinar isso, né? Você pode dizer, tudo bem, você não examine. Só que de repente você está entrando por um caminho, entende? Você, principalmente você que pensa que é uma denominação. Eu vou explicar por que eu estou falando isso. E isso eu não estou falando para a congregação, não estou falando para adventista, não estou falando para essas igrejas exclusivistas. Pelo amor de Deus, preste atenção, é para todos aqueles que sentirem de ouvir. A intenção do anticristo, isso tem base espiritual e, por misericórdia, base material. A intenção do anticristo, o que é? É tomar o lugar de Cristo. Para isso, ele quer fazer o quê? Tirar Cristo do contexto da pregação. Tirar que a graça de Deus é um favor imerecido. A própria palavra graça, ela já significa isso. Né? Entendeu? Veja quando uma pessoa agraciada, quer dizer, recebeu uma graça. O que é graça? É algo que ela não merece, um presente que ela não esperava. Porque a graça faz com que nós agradecemos, por isso já desgraça. E por isso que fala desgraça. A desgraça é aquele que não tem a graça. Agora, nós não podemos aceitar de maneira nenhuma uma pregação que fala que a graça não é o favor imerecido. Graça não é força, graça não é domínio, graça é misericórdia, graça é perdão, graça é o sacrifício de Cristo na cruz. Se alguém falar diferente, está falando totalmente uma heresia. Irmão, e se nós sabemos que aquilo é heresia e nós não vamos falar porque nós só vamos falar de Jesus Cristo. Mas acontece que nós defendendo esta graça, que é Jesus Cristo, nós estamos defendendo o Evangelho. Eu não posso deixar
Eu posso ter, então eu tenho que parar os meus vídeos tudo, porque a minha missão é defender o evangelho, custe o que custar. Por quê? Porque eu defendendo o evangelho não precisa da minha defesa. Claro que não, mas eu tenho que tocar a buzina. Você acha que Deus precisa do atalaia para guardar a cidade? Porque também está escrito, e vão vigiar o sentinela se Deus não guardar a cidade. Mas por que então tem o sentinela? É porque há momentos que tem que usar o sentinela. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então aqui não tem discurso de ódio, aqui nós queremos o bem de todos, aqui nós alertamos, às vezes falamos sim o nome da denominação, quando nós não falamos é porque nós não sentimos de falar, porque às vezes não quer dizer aquela que você pensa, porque tem muitas, você está entendendo? E depois entra no comentário e acha que eu estou falando, você mesmo se entrega. Já acha que eu estou falando da sua. O outro acha que eu estou falando da dele. Você deveria ser mais claro e falar o nome. Eu não... Irmãos, tem coisa que eu não posso fazer isso, irmãos. Pelo amor de Deus. O que eu posso falar é só isso. Orem e busquem de Deus na oração. E se Deus quiser te mostrar alguma coisa... Porque, irmão, você não vai poder ficar aonde está o espírito do erro. Porque se você fica onde está o espírito do erro, você está compartilhando com aquele espírito. Mas eu não posso falar para você, sai daí, vai para lá. Eu não sou Deus. Quem tem que abrir o teu coração é Jesus Cristo. Certo, irmãos? Por isso que eu estou explicando, para que ninguém pense que eu estou querendo o mal de alguém, ou a queda de alguém, ou a queda de uma denominação. Eu não quero queda de ninguém, irmão. Eu quero a queda só de Satanás, que já caiu mesmo e agora está chegando perto do fim. Ele vai criar muitas coisas inacreditáveis no sentido disso. Então tem que ter alguém que desperte a igreja. Não adianta eu chegar aqui e ficar só pregando, né, e eu não abrir os olhos, porque Deus, eu não colocar não adianta eu pegar a ovelha, levar para tomar água, dar a ração, levar no pasto verde. E não, naquela época ela tá gordinha, tá bonitinha, mas eu sei que tem que pôr azeite, porque senão vai entrar um mosquinha lá e vai matar a ovelha. Você está entendendo? Então a minha missão, muitas das vezes, é colocar esse azeite. E você já pensou, irmão? Você colocar azeite no ouvido da ovelha, irmão, ela deve não sentir dor, mas ela não deve se sentir muito bem também não, sabe? Então eu acredito que vocês entenderam, tá? E para que vocês saibam que nesse canal nós somos contra a violência e contra qualquer tipo de discurso de ódio. Certo, irmãos? Às vezes eu me exalto, mas aqui não tem discurso de ódio. Nós aqui ensinamos por Jesus Cristo. Como Paulo ensinou. Não estou me comparando a Paulo, pelo amor de Deus, mas nós somos servos de Deus aqui do presente. Tem que ter alguém que desperte a igreja. Paulo não falou para a igreja lá, irmãos, no dia que eu sair do meio de vós, entrarão entre vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Ele não falou? Estava errado ele falar aquilo? Quer dizer, se eu estiver errado de alertar alguma coisa que nem eu citei o nome, mas por que então você não cita o nome? Irmão, você tem 2 joelhos para orar, você tem como analisar, e você tem como pesquisar. Eu não quero saber disso. Sabe por quê? Se eu falo o nome, a igreja X, que às vezes nem é a tua igreja, tá? Ou a igreja A, que às vezes também não é a tua igreja. Ou a igreja B, que é a tua igreja, entendeu? Uma comparação. Eu peguei 3 aqui. Mas tem diversas igrejas no mundo espalhado. O que vai acontecer? Eu vou ter que pegar documentos, tá? Eu vou ter que a pessoa pode se revoltar, achar que eu estou falando da igreja dela, vai entrar aí me xingando. Você vai me xingar do quê? Você vai falar o quê de mim? Você não pode falar nada, eu não falo em nome de ninguém. Você não tem nem como provar. Ah, mas isso, por que isso não edifica? Edifica, irmão, edifica, porque aí eu estou pondo azeite. Agora basta você tomar cuidado, você vai ficar mais prudente,
você vai ficar mais em oração para que você não seja enganada. É só isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é ensinamento que Jesus Cristo nos deu. Sede prudentes, simples como o pombo, não foi isso que ele falou? E prudentes como a serpente. Então, muitos esquecem dessa parte. Então, nós estamos fazendo isso para que vocês saibam que nós não estamos aqui para denegrir ninguém, para querer ver ninguém derrotado. Tanto é que já falaram coisas de mim que não existe, porém, eu, irmão, vou contar francamente para os irmãos. A pessoa que falou entrou em contato comigo, me pediu perdão. Eu só não retirei o vídeo. Eu poderia até retirar, mas eu não retirei porque pode entrar outros. E a gente, então, irmão, eu fui bem humilde, manso, pode ir lá no vídeo e ver. Não falei mal. E ainda, até quando eu falei com o irmão, ele já veio pedindo perdão, se justificando. Eu falei, irmão, você já pediu perdão, tá perdoado, irmão. Fique em paz, não precisa me falar mais nada. O dia que você vir aqui, vem tomar um café. Se você não puder vir aqui, convida, eu vou te encontrar, nós tomamos um café junto. Tá perdoado. Eu sou assim, irmão, se a pessoa me pede perdão, eu não fico frutucando. Pediu perdão, tá perdoado. Não toca mais nesse assunto. Eu não quero ficar falando de igrejas aqui, de denominações, nome de denominações. Eu orei o Senhor, falei, não quero, Senhor. Mas o Senhor falou comigo assim, no meu coração, meu servo, se você vê alguma coisa que está fora, você tem que falar. Porque se você não falar, eu cobro de você. Os profetas no passado não falaram? Não, profetas falaram até contra o templo, irmão. Isso, imagine, irmão, que era a coisa mais sagrada daquela época. E eles apanhavam, e tinha que falar. Eu não estou falando contra ninguém, nem nome eu não estou citando. Mas já entram pessoas falando isso, falando aquilo. Eu deixo a critério de você. Ok? Você que tem que julgar. Ah, mas você falou, eu acho que você está jogando um verde aí e eu já sei. Bom, irmão, eu não vou dar palpite. É você que tem que saber, não eu. Eu apenas falei e vou falar mais assuntos, sem citar nome de ninguém. Certo, irmão? E outra coisa, Deus vai me dar a palavra. Eu tenho certeza, quando é um assunto assim, que tem uma polêmica, dá 1000 visualizações, 2000, eu não estou preocupado com visualizações, irmão. Mas agora eu vou fechar esse vídeo, vou ficar em comunhão, para que eu sentir de pregar uma palavra. Então, vocês vão ver. Pode ser que hoje dê. Vai chegar a 200, 150, já tá bom. Ou 100, ou até 50, ou 30. Porque é só a palavra. As pessoas gostam das outras coisas, entende? E nós não podemos ser assim. Nós temos que ser ligados na palavra. Tá bom, meus amados? Eu amo todos vocês e amo de todas as denominações. Mas quando eu falo aqui, eu não falo contra o pregador, não falo contra ninguém, apenas o sistema. Que nós não podemos nos apegar ao sistema, nós temos que se apegar a Jesus Cristo. É isso que eu quero dizer, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus. Graça e paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém.